Café com o Evangelho. Graça e paz, irmãos, bom dia. Graças a Deus Ele nos concede mais uma sexta-feira para desfrutarmos do seu amor. Estamos na pergunta 130 do nosso Catecismo Maior, que questiona quais são os pecados dos superiores. Como já abordamos e eu não canso de explicar, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, ele também fala sobre honrar as pessoas que estão em um cargo de autoridade. Nós já observamos na sexta-feira passada e na segunda-feira que os inferiores, ou seja, aqueles que estão sob sob a autoridade de outras pessoas, eles têm deveres a cumprir e eles têm pecados que eles não podem cometer contra esses superiores. Na quarta-feira nós falamos sobre os deveres exigidos para os superiores em relação aos inferiores. Então, observamos que um exemplo a ser citado é que eles, os superiores, eles devem infligir, ou melhor dizendo, eles devem punir o mal. Citamos como exemplo o ambiente de trabalho, onde tem aquele chefe que muitas vezes passa a mão na cabeça de um mau funcionário, enquanto faz tudo de ruim e pior contra funcionários bons. Esse é apenas um dos muitos exemplos que poderíamos citar. O chefe, ele foi colocado por Deus como chefe para ser uma fonte de punição para o mal. Um funcionário mau, ele precisa ser tratado de acordo com o que diz a regra, de acordo com o que diz a lei. Esse é um dos muitos exemplos que poderíamos citar dos deveres exigidos aos superiores. Mas e quanto aos pecados que são proibidos para com os superiores? A pergunta se trata disso, 130. A resposta é: os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando, favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira ou de alguma forma desonrando-se a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então esses são os pecados proibidos para que os superiores não venham a cometer. E assim, irmãos, o ser humano, ele é carente de lideranças. Talvez apenas na igreja nós podemos encontrar lideranças que sejam lideranças bíblicas. Em muitas famílias também isso acontece. O quinto mandamento é honrar pai e mãe, também fala sobre a família. Mas falando sobre um ambiente de trabalho, falando sobre um ambiente político, quantos chefes, quantas autoridades, quantos patrões, quantos governantes nós não vemos sendo pessoas que estão em uma posição de autoridade, pessoas incapazes para aquela função, que desonram a Deus, que desonram o próximo, que desonram os seus inferiores, que ensinam os seus inferiores a fazerem aquilo que é mal, que adulteram a balança da justiça. São muitos exemplos, irmãos. A igreja, ela também não foge disso. Quantos pastores não buscam a própria glória? Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos professores de escolas dominicais, eles fazem as coisas buscando a própria glória, não pensando na glória de Cristo. Fazem as coisas para vangloriar-se, fazem as coisas para obter o aplauso dos homens. Os pecados dos superiores são condenados na pergunta 130. Os pecados dos superiores são condenados no quinto mandamento. Honrar pai e mãe não está restrito a honrar apenas os membros da família. Os superiores são convocados a, através de um procedimento justo, viverem uma vida que glorificam a Deus. Uma vida que glorifica a Deus só pode ser vivida longe de pecados que podem ser cometidos. Que Deus dê graça aos superiores,
Deus dê graça a quem está numa posição de autoridade para que tudo corra bem. Deus abençoe. Sol que se abriu e pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café, pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito obrigado. Muito obrigado. Pelo pouco que traz paz, pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais, muito obrigado. Pela vida que me deu e a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu, muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino e pelo rei, muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado.